Olá, sou Jefferson Luiz de Simone, sou o criador da linguagem de programação AI Scripter, tá? Hoje neste vídeo, falarei sobre o comando mens, né? Então, o comando mens é um comando que mostra uma mensagem na tela, só isso, né? Ele faz o seu robô se comunicar um pouco melhor com o usuário, tá certo? Mas antes eu gostaria de reforçar os detalhes da linguagem AI Scripter, tá? Em relação à sintaxe, certo? Eu sempre faço isso em todos os vídeos, acho super importante. Então vamos lá. Comando mens, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui o tamanho da fonte. Vamos lá. Usaria o comando mens para reforçar as regras de sintaxe da linguagem, tá bom? Veja, sempre antes de cada comando nós precisamos definir a setinha de caracteres, né? Ou o símbolo de direcionamento, tá? Diretiva de direcionamento, certo? Então sempre colocamos a diretiva de direcionamento antes dos comandos, composto pelo sinal de igual e pelo sinal de maior, certo? Podemos deixar ou não um espaço aqui entre o comando e a setinha, tá? Os parâmetros de cada comando devem ser consultados na apostila, no manual da linguagem, e sempre devem vir abaixo, né, do comando, tá? Então eu posso ter uma linha de parâmetros, duas linhas de parâmetros e assim sucessivamente. Isso dependerá de cada comando, tá? Cada comando aceita uma quantidade de parâmetros específicas, é, específicos, na verdade. É, sempre após a declaração de cada bloco de comandos, tá? Então, o bloco de comandos é composto pelo nome do comando e por seus parâmetros, não é? Então, ao final de cada declaração de bloco de comandos, eu devo sempre pular uma linha, tá? Pelo menos duas linhas, desculpe. Uma linha, duas linhas. Depois eu começo, então, a digitar o próximo comando do meu programa, tá? Então vejam aqui. Vamos dizer o seguinte, então, vamos fazer o seguinte, entre cada bloco de comandos, né, entre o primeiro aqui e o segundo, eu pulei uma linha. Então eu devo pular, né, uma linha, né, a cada bloco de comandos, certo? Se eu não fizer isso, isso ocasionará um erro e o programa não funcionará, o robô não funcionará, tá? Acarretará em erro. Então é um erro não deixar linhas, pular linhas, no caso, entre blocos de comandos, tá bom? Bem, caso um comando não funcione corretamente, você pode pular mais uma linha, ou mais uma linha. Então, quando você perceber que um comando está declarado juntamente com seus parâmetros de forma correta, mas não está funcionando, basta pular mais linhas para saber se é esse o problema. Então pode ser que isso seja resolvido pulando linhas adicionais, tá bom? Acho que não tem mais nada para falar. Ah, sim. Uh, o nome de um comando deve sempre ser digitado com letras maiúsculas, tá? Então nunca digite, nunca declare um comando com letras minúsculas, com caracteres minúsculos, tá certo? Então é isso. Vamos voltar aqui ao comando mens, né? O comando mens permite, então, simplesmente mostrar uma mensagem na tela, tá? Então, basta que eu digite o comando, como está aqui, e depois eu digite o texto que eu quero mostrar na tela. Então, eu mostraria um texto aqui, ó. Estamos testando o comando de mensagens, ok? Aqui eu tenho uma linha de parâmetros, né? O comando mens aceita mais de uma linha, tá? Então eu posso ter múltiplas linhas, né, de texto. Qualquer texto que eu digitar aqui abaixo do comando mens, desde que eu pule uma linha no final, né, para isolar o bloco, ele mostrará na tela para o usuário. Tá? Então, comando, né, e abaixo dele os parâmetros. No caso do comando mens, os parâmetros são compostos por um texto que pode ter uma linha ou múltiplas linhas, tá certo? É isso. Então, mostrarei aqui o funcionamento desse comando, vamos ver se ele está funcionando. Clicarei aqui no botão executar no meu canto superior direito. Vamos lá. Olha, veja que funcionou. Ele mostra para mim aqui uma mensagem na tela, né? Uma caixinha com uma mensagem,
tá? Estou movimentando a mensagem aqui. Estamos testando o comando de mensagem, é só isso. Quando eu confirmar a mensagem, tá? Ele sai. Então é uma mensagem com um botão de OK para que o usuário confirme. Desse modo, você pode fazer com que o seu robô, um robô desenvolvido nessa linguagem, se torne mais amigável para o usuário, tá? Então é uma forma de se comunicar com o usuário, já que os robôs não têm interface, né? Geralmente os robôs atuam nos bastidores, como fantasmas, né? Trabalhando de forma que ajudando, auxiliando o usuário ou executando alguma tarefa em paralelo, de modo que o usuário muitas vezes não perceba que o robô está em funcionamento, tá? Como não existe uma interface padrão para a comunicação dos robôs, torna-se necessário uma alternativa para fazer com que ele se comunique com o usuário. E aí a mensagem mains, o comando mains é uma forma de fazer isso, tá? Eu colocarei mais um comando aqui. Nós podemos ter múltiplas mensagens encadeadas, tá? Em seguida. Então eu posso ter mais uma aqui se eu quiser. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar assim. Passou passou, né? Então, para a segunda mensagem, certo? Agora eu tenho dois comandos mains, né? Eu tenho um bloco, primeiro bloco de comando de mensagens e o segundo bloco de comando de mensagem, tá? Então, quando eu clicar em executar, um será executado após o outro. Então, primeiro este, assim, na mesma sequência que eu dispus os comandos, né? Então, um programa de computador é sempre executado em sequência, né? Então, ele executará a primeira instrução e depois a segunda instrução. Logo, serão apresentadas na tela, serão exibidas duas mensagens em sequência, tá? Veremos então. Clicarei no botão executar, novamente lá no meu canto superior direito. Vamos ver. Muito bem, mostrou a primeira mensagem. Estamos testando o comando de mensagem, que é a mensagem que eu coloquei lá. Quando eu der um OK aqui, provavelmente ele executará a próxima mensagem. Vamos ver. Pronto. Veja que aqui já temos uma segunda mensagem. Passou para a segunda mensagem, que é a mensagem que eu coloquei lá, tá certo? Se eu confirmar, ele termina o programa. É isso. Tá, pessoal? Esse é o comando mains. Isso que eu tinha então para mostrar hoje aqui, tá bom? Então até a próxima e muito obrigado.